Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um tema que nos é particularmente caro e que tem sido uma bandeira constante do JPP no setor agrícola. Não temos dúvidas que estas restrições que foram deliberadas para que o Governo impedisse os pequenos produtores de banana de se organizarem de forma livre e comercializassem, que permitisse a comercialização do seu produto diretamente para além de serem desajustadas da realidade madeirense, atuam como uma força de bloqueio ao progresso do setor, usando a força musculada do Governo para favorecer única e exclusivamente o monopólio da empresa pública GESB. E, por isso, não posso deixar de começar esta intervenção com uma nota preambular, dizendo que foi este princípio, esta bandeira do JPP, que levou o JPP a reunir com a Presidente da Autoridade da Concorrência, a doutora Margarida Matos Rosa, e com os representantes da Associação de Produtores de Banana da Madeira, no dia 14 de novembro de 2022, para denunciar esta injustiça, para acabar com esta pouca vergonha. Nós não nos limitamos à mera crítica parlamentar. Nós fomos consequentes. Nós fomos verdadeiros. Porque esta, de facto, é a nossa gênese. Nós passamos da palavra aos atos. E nós fazemos aquilo que poucos partidos nesta casa fazem. Nós concretizamos estas denúncias, concretizamos as nossas críticas e fomos a Lisboa denunciar o que entendíamos ser uma ilegalidade na portaria que regula o reconhecimento das organizações de produtores. Portanto, fica esta nota preambular ao Partido Socialista, uma nota que, infelizmente, o Partido Socialista habilmente optou por esconder neste projeto de resolução. Tínhamos a esperança que o deputado Vítor Freitas repusesse a verdade neste púlpito, não o fez, e então fica aqui esta nota preambular, porque, de facto, é a partir desta reunião do JPP com a ABAMA e com a Presidente da Autoridade da Concorrência, em novembro de 2022, que surge esta decisão inédita da Autoridade da Concorrência, que, no nosso entender, deverá ditar o fim do monopólio da GESB no setor da banana. Mas esta é uma reivindicação antiga, porque desde 2015 é conhecida a pressão do JPP, mas, acima de tudo, de dezenas de produtores que têm vindo a protestar nesta região, que têm vindo a juntar a sua voz à nossa, que têm vindo a levantar a sua voz para denunciar as verdadeiras injustiças da GESB e que se revoltam perante o modelo exclusivo de gestão do setor da banana e a impossibilidade dos bananicultores se poderem constituir em organizações de produtores e que, no nosso entender, é uma estratégia para blindar qualquer alternativa concorrente à GESB. Algo que, inclusive, viola os normativos, as normas europeias que impedem posições dominantes e estabelecem a livre concorrência. Tentaram fazer de tudo para nos calar. Chamaram-nos mentirosos, ofenderam-nos e injuriaram-nos neste plenário. Chegaram a usar alguns meios de comunicação social que, com falsos polígrafos, tentavam descredibilizar a nossa palavra e tentavam esconder o verdadeiro monopólio e sequestro da economia do setor. Mas agora, não é apenas o JPP a protestar e a levantar as verdades. Não são apenas os produtores a protestar e a levantar as verdades. É a própria Autoridade da Concorrência a dar um valente puxão de orelhas ao Governo Regional e a recomendar a alteração de 2 despachos regionais de 2008, a fim de permitir que outras entidades, nomeadamente organizações de produtores, possam vir a surgir, para além da entidade de GESB, naturalmente, e possam ser entidades reconhecidas, designadamente para efeitos de recepção e distribuição pelos produtores das ajudas europeias e complementares regionais, porque o busilhas da questão está mesmo no dinheirinho que vem da Europa. Mas é também a própria Autoridade da Concorrência a nos dar razão quando classifica como desproporcionais, impraticáveis e sem fundamento, quando se refere às exigências impostas pelo Governo Regional da Madeira, destacando o número mínimo de 100 produtores, e atentem a estes números, 100 produtores e um valor mínimo de produção comercializada de 5 milhões, para que seja reconhecido enquanto organização de produtores da região autónoma da Madeira. Valores que extravasam por completo o razoável, que ultrapassa, imagine-se, ultrapassa os valores nacionais.
Portanto, no todo nacional, em todo o território continental, são exigidos 7 produtores de banana e 15 mil euros para que uma organização seja reconhecida. E eu repito, 15 mil euros no todo continental, 5 milhões de euros na região autónoma da Madeira. 7 produtores no todo nacional, 100 produtores na região autónoma da Madeira. É aqui que tentam blindar todo o monopólio da GESBA. Não há dúvidas que há uma clara intenção do Governo de blindar, de garantir um monopólio público do comércio de banana, algo que, inclusive, já foi admitido descaradamente pelo próprio Governo. E as pessoas que nos ouvem perguntam porquê? Porquê que isto acontece? E esta questão é, de facto, muito polémica. Porque, sem estas organizações produtoras a atrapalhar o caminho, passa a expressão, os fundos estruturais terão necessariamente de ser atribuídos através desta empresa pública, que garante que, para que todos os produtores tenham acesso a estes fundos europeus, têm de vender a sua produção à empresa pública GESBA. Portanto, é uma estratégia camuflada para controlar fundos comunitários e evitando que os produtores consigam se juntar em associações para terem um controle do produto que lhes pertence, que eles próprios produzem. Portanto, tal como é referido pelos bananicultores em diversas denúncias, sem concorrência, a GESBA poderá continuar a tomar posições unilaterais sem qualquer consulta aos bananicultores. E são precisamente estes bananicultores que falam em monopólios de 16 anos, em tomadas de posições unilaterais há 16 anos. São os próprios bananicultores que pedem uma alternativa. E não tínhamos dúvidas. A GESBA só vai modernizar o seu modelo de gestão, só irá garantir um pagamento justo quando tiver concorrência. Até lá, não se darão esse trabalho. E este é um ponto fundamental. A GESBA foi, de facto, criada com um objeto social muito específico, muito claro, o de aumentar o rendimento do bananicultor, do agricultor. Mas tem sido este monopólio da GESBA que paga uma mísera quantia ao produtor e que, ainda por cima, utiliza esta ameaça dos fundos comunitários, de não receberem os fundos comunitários, e que lhes permite, de facto, gerir, que deixa tudo nas mãos da GESBA em torno deste negócio. Dizem onde é que irão comercializar, qual o preço que irão pagar ao bananicultor e qual o preço que pretendem vender aos supermercados. O agricultor não é tido nem achado nesta negociação. E isto, no nosso entender, é completamente inaceitável. Porque o produto, a banana da Madeira, não é da GESBA. A GESBA não produz banana. O produto e a banana da Madeira é do produtor. O agricultor tem de ter a hipótese de negociar o seu produto e não apenas, desculpem a expressão, de comer o que lhes querem dar. E eu deixo esta pergunta no ar a este Parlamento, aos legítimos representantes do povo madeirense. Pergunto, será justo uma empresa pública aproveitar os apoios europeus que se destinam a remunerar o trabalho árduo dos produtores de banana para pressionar, para quase chantagear os bananicultores a entregarem a banana na GESBA, para depois esta mesma empresa pública utilizar manobras contabilísticas para passar a pagar menos pela matéria-prima e, com isso, faturar milhões? Isto é justo? Acham que isto é justiça? Não tínhamos dúvidas que é isto que acontece. A GESBA fatura milhões, mas devido tostões pelos agricultores. E vejamos, foram precisos 15 anos, 15 longos anos, para que a GESBA igualasse o valor pago pelas cooperativas na categoria extra. Foram precisos 15 anos. Mas apenas na categoria extra. Porque os valores atualmente pagos para a primeira categoria e pela segunda categoria estão ainda aquém, muito aquém, do valor que era pago pelas cooperativas. Foram muitos anos de pressão do JPP para que aumentassem o valor pago por quilo. E nós continuaremos a pressionar. Porque há de facto uma pergunta fundamental. Poderia esta empresa pagar melhor a estes produtores? Claro que sim. Claro que sim. Nós não temos dúvidas, não hajam dúvidas de que a GESBA pode pagar melhor aos produtores. Para isso, é preciso que seja bem gerida. E nós estamos muito longe da riqueza que realmente a GESBA poderia produzir e poderia entregar aos bananicultores, porque não existe uma boa gestão nesta empresa pública. E digo isto sem qualquer rodeio. O senhor deputado está ali muito atento. Digo isto sem qualquer rodeio.
porque esta bancada JPP... Pastor, muito obrigado. Porque esta bancada do JPP sempre denunciou, mas, Sr. Deputado, sempre comprovou com números a má gestão que reina no setor da banana. Sempre dissemos que é urgente fazer cortes nas gorduras da GESB, que é urgente acabar com as despesas supérfluas. Nós já indicamos as despesas de representação, os milhões nos contratos de aluguer a viaturas, que sairia mais barato comprar as viaturas do que alugá-las. Nos milhões enterrados no Museu da Banana, etc, etc, etc. E o mais irónico é que os deputados do PSD, em conluio com os membros do Governo, são sempre ávidos em tentar negar estes valores. O Sr. Deputado já se inscreveu, naturalmente, vai dizer que nós não sabemos do que é que falamos, vai tentar usar esta técnica recorrente de tentar descredibilizar o que estamos a dizer com números oficiais, porque estes deputados vivem em permanente negação. Vivem em permanente negação. Mas essa técnica não funciona. E porquê que não funciona? Porque os números que comprovam esta ruína não são nossos. São oficiais. São nos relatórios oficiais da GESB que tanto custaram a aceder, que foi preciso ir para o tribunal para ter acesso a eles, mas hoje estão todos disponíveis no nosso site do JPP. Nós já fizemos esse dever cívico. Estão disponíveis, são públicos. Qualquer um pode ir lá comprovar os números da ruína da GESB. E o que está lá escrito é evidente. Criaram um monopólio em torno de uma empresa que já se mostrou incompetente na gestão da banana e na gestão dos dinheiros públicos. E é necessário cortar nessa má gestão antes que estes problemas continuem a agravar, porque não temos dúvidas que esta situação se está a agravar. E mais uma vez, os números não são nossos. Esta prova foi trazida no último orçamento regional debatido nesta casa, ainda em julho, porque muito se fala no aumento da produção de banana, que ronda os 20%, e isso é positivo, ou deveria de ser positivo, porque não deixa de ser irónico que a produção tenha vindo a aumentar em quase 20%, mas a GESB apresentava nesse relatório discutido em julho prejuízos de mais de 1 milhão de euros. Portanto, aumentam a produção, supostamente deveriam de aumentar a venda da banana, mas têm prejuízos de mais de 1 milhão de euros. E ainda aqui vamos, e em breve teremos a oportunidade de voltar a este tema, com dados mais recentes que comprovam esta má gestão da GESB. Para já, temos de refletir sobre isto. Como é que é possível que uma empresa que tem um monopólio de vendas da banana, que beneficiou de avales públicos, de avales do Governo Regional, que continua a pagar uma miséria aos bananicultores e ainda assim apresenta resultados líquidos negativos? Isto é má gestão. Isto é má gestão de uma empresa pública. Portanto, termino dizendo que é necessário acabar com este fato costurado à medida que o PSD e o CDS têm utilizado para favorecer a GESB e prejudicar os agricultores. E por esta mesma razão, e Sr. Deputado Vítor Freitas, por esta mesma razão, nós ficamos felizes e satisfeitos que o PSD afinal já reconhece que existem, que o PS Madeira afinal já reconhece que existem monopólios na região, ao contrário do que referiram no passado. Curiosamente, e termino, Sr. Presidente, curiosamente, no mesmo ano, a poucos meses da nossa reunião com a Autoridade da Concorrência. Naturalmente que iremos viabilizar esta proposta, deixando um desafio a esta Casa, para que este Parlamento tome uma posição firme para acabar com esta pouca vergonha de uma vez por todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.